Tá difícil, cara. Não sei quando nós vamos se aposentar. Assim. Mas, assim, o bom que os professores ainda é uma aposentadoria diferente. Não é o INSS, não é Previdência Social. A mesma CDT? Mesma coisa, você contribui para eles. Oi? Os meninos estarem Novinho desse jeito aí? Esquece o machista. Esquece. Oi? O que acontece? Tem mudado, né? Um exemplo, o meu pai tem mais de 35 anos de contribuição, acho. Então, Meu pai está com 64. então já para estar aposentado, né? O ano passado, quando eu olhei, no início do ano passado, faltava, se eu não me engano, faltava, acho que um ano. Final do ano passado. No início do ano passado. Não, final de 2023. Eu olhei, faltava 2 anos. Então, meu pai estaria, teoricamente, se aposentando agora em 2025, quando completasse os 64 anos. Aí, no início do ano passado, eu olhei. No início do ano passado, eu olhei. Saiu de 2 anos para 3 anos. Esse ano já alterou mais um ano. Entende? Está subindo. Assim, Gerson, o que você acha disso? Assim, cara, falando emocionalmente, cara, eu tô doido para ver meu pai aposentado. Eu quero que meu pai se aposente o mais rápido possível. Mas não é, aí olhando racionalmente, não vai se aposentar tão fácil assim. Ah, Gerson, por quê? Nós estamos numa crise desgramada dentro do INSS. passar a laboral dele aqui? Oi? Aqui. Não entendi. Ele faz pequena vida. Meu pai é carpinteiro. Então, assim, é situação complexa. Por quê? O INSS já estava numa draga danada, né? Agora descobriu esse rombo aí. Ah, lembrando, o rombo mesmo não foi diretamente no INSS, né? Eles mudaram. Vocês vão lembrar, tanto a professora quanto o seu Martins vai lembrar. Lembra uns 20 anos atrás descobriu um rombo no INSS? Um roubo? Tal. Lá, como é que foi aquele esquema lá? Eles roubaram diretamente o INSS. A corrupção foi diretamente com o dinheiro do INSS. Agora eles mudaram o modo operante. Eles estavam roubando quem? Os aposentados, os pensionistas. Entende? Então, o INSS não sofreu impacto financeiramente naquela época. Mas agora vai sofrer. Por quê? Porque quem está devolvendo dinheiro para os seus aposentados? São os sindicatos? Tem alguém preso? Tem alguém preso desse roubo? Ninguém. Nesse caso, essas associações que intermediaram isso aí, tem que cobrar delas, né? Elas teriam interesse assim. Mas por que não cobra? Você sabe por que não cobra? Porque pode chegar em um deles. Tem uns tentáculos de alguém lá. Entende? Meninos, isso aí é o que eu sempre falo. Os caras não mexem porque eles sabem que vai sempre encontrar alguém. Ou eles mexem até certo ponto. Tá tendo uma CPI aí, lá na Câmara, dos deputados. Né? Portanto, que já pediram, acho que, prisão de uns 7 ou 8 cabeças aí já. Um tal de careca do INSS. Não sei nem quem é essa pessoa. Amanhã que eu vou estar em casa, eu vou sentar e estudar um pouco aí sobre essa CPI. Eles já pediram, que diz que esse tal de careca, careca do INSS é o cara que tal. Vamos ver nem quem é. Mandava chover lá dentro. Entende? Eles pediram a prisão dele e mais de algumas pessoas. Essa semana agora aí teve depoimento de alguns aí também. Sim. Teve um cara que foi chamado para poder depor e ele não aceitou. Não foi. Aí foi um convite. Aí não foi. Convite você não precisa ir. Agora ele está indo como intimação. Aí ele é obrigado a ir. Ah, se ele não falar nada. Beleza. Pode ficar calado. Direito dele. Né? Os caras estão de olho, cara. É outra coisa que eu também acho bem esquisito. O cara só fala se quiser. Poxa, isso é uma baita de uma sacanagem, né? Olha para vocês verem como é que é a nossa lei. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Repara só. Se o senhor for chamado, o senhor Martins, para ser testemunha de algum crime, alguma coisa,
né, ou dar depoimento de alguma coisa. Se o senhor mentir diante do juiz, o senhor pode sair de lá preso. Mas um bandido, ele pode mentir à vontade. Ele não vai preso. E não aumenta a prisão dele. Sabe por quê? Porque tem uma lei aqui no Brasil que fala que o criminoso ele não pode se autocondenar. Ele não pode criar prova contra ele mesmo. É? Oi? Entende, menino? Então, assim, é muito complexo, né? Meninos, infelizmente, o bandido corrupto aqui, ele é tratado a pão de ló. Eu acho que a lei tinha que dar autonomia ao promotor para isso, né? O cara tá negando, mas o promotor tem que ir. O promotor não é para prensar o cara? Tá, fazer igual uma do outro, as coisas estão se invertendo. O poste tá mijando um cachorro agora. Mas vamos viver a vida. Vocês viram? Eu? Eu tenho pena de nós. Que essa juventude não quer contribuir com o INSS e com isso a gente não vai se aposentar. Como é que eu vou fazer? Hein? E eles, como vão se aposentar? Oi? E eles? Eles que se viram para lá. Eles que se viram para lá. Eu estou preocupado comigo. Eu estou bancando hoje quem está aposentado. Eu estou preocupado quem vai bancar. Aí, pelo menos a gente está bancando aposentado. E nós também estamos bancando outros que estão. Não, mas aí eu acho justo. Não tem que bancar eles. Eles precisam de ser bancados. Não, mesmo. Assim, O idoso. ela não está falando. É um exemplo de político, de juiz, essa galera aí. Também. Dos presos também. Mas, assim, se ele contribui com o INSS, eu acho justo, tem que ser pago também algum benefício para a família, porque a família não pode ser penalizada pelo erro do que está preso. Eu também tinha o mesmo pensamento que a senhora. Eu achei, é injusto que um preso, ele recebe um salário mínimo, tá? Porque às vezes as pessoas falam que recebe 1.900, não. É 1.518. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre a questão da lei. Assim, meninos, a lei, geralmente, mesmo ela nos deixando muito revoltados, mas tem sentido. Tem sentido. Entende? Um exemplo, às vezes o cara que é preso, ele é o único que traz a comida para dentro de casa. Não importa onde vem. Não, mas geralmente essa galerinha aí que mantém aí, eles não recebem. Por exemplo, o cara que é aviãozinho, esses traficantezinhos aí, eles não recebem benefício. Por quê? Porque tem que contribuir com o INSS para receber o benefício. Aí assim, eu sei que a gente mantém ele lá com comida, essas coisas assim, eu tenho consciência. Mas o que eu falo é o auxílio reclusão. É que a gente vai falar, né? Vamos lá, vamos começar? Que aí a gente vai falar. Vamos saber um pouquinho. Vamos lá então, Mias. Vamos lá. Aqui, sabia que ia acabar esse assunto De quê? de tudo isso? Não, eu vou explicar cada benefício, né? Cada benefício. Semana passada eu falei sobre a história, como é que é, né? Teor, tudo mais. E eu acredito que se a gente não conseguir hoje, semana que vem a gente já aprende a calcular, tá bom? Tranquilo? Porque às vezes vai surgir dúvida e aí eu estou programado de calcular hoje ainda. Mas se não der tempo de boa, a gente calcula semana que vem, tá bom? Vamos lá então, nós vamos falar agora sobre os benefícios que nós temos lá dentro do INSS ou Previdência Social, ok? Beleza? Olha, menos o primeiro aí é a questão do tempo de contribuição, tá? O primeiro benefício aí. Esse benefício aí é a aposentadoria, tá? Página 58, professor. Então, assim, desculpa. Aposentadoria por idade, tá? Essa aposentadoria por idade, mesmo, já não existe mais, tá? Não tem. Por quê? Eu já vou emendar também, mesmo, junto com essa aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, tá? Que é o terceiro item. O que acontece? Hoje, já não existe mais. Porque antigamente era, se a pessoa chegasse a 60 anos, homem, e 55 mulheres, né, que era lá no início, bem muito tempo atrás, e ela tivesse um tempo de contribuição ali mínima, ela já teria direito ao benefício. Gerson, qual era o tempo mínimo que ele tinha que ter para poder ganhar o benefício? 180 contribuições. Tá? Teria que ter, hoje é 6. Então, teria que ter 180 contribuições, no mínimo, para poder se aposentar por idade. Tá? Ok? Tranquilo? Já aumentou um pouco mais, aí depois foi para 63 e 58. Hoje nós estamos em 55
65 para homens e 60 para mulheres. Tá? 60 mulheres? É 62, então? Aumentou para 62? A última vez era 60. Mas já não acompanhei. Talvez pode ser 62. Mas hoje não existe mais só por idade. Entende? Ah, Gerson, mas aí eu conheço uma mulher ou um homem lá perto de casa que ela tem um benefício. Não é aposentadoria. É um auxílio chamado LOAS, né? Que é um benefício que a pessoa não tem como se manter sozinha, e aí o governo federal, né, na pessoa do INSS, dá um benefício para ela ali. Geralmente é um salário mínimo, tá? Mas não é aposentadoria. Esse benefício ele pode ser cessado a qualquer momento. Tá bom? Viu? Então tá. Hoje. Não tem direito a 13º também, nada. Não tem. Hoje, como é que funciona? Hoje está funcionando da seguinte maneira mesmo. Vamos supor. O homem é assim. Só porque quanto tempo de contribuição ele tem que ter hoje? $100. Hoje nós estamos nessa questão dos pontos. O importante é ter a quantidade de pontos. Por isso, lembra que eu falei do meu pai? Meu pai tem tempo de contribuição, mas ele não tem idade. E aí ele hoje não atingiu ainda os 60 por 100 pontos. Por isso. Entendeu? Então, o resto disso. Acontece? Tá, impossível. Quase impossível. Assim, o que pode acontecer é você ter 40 anos de contribuição e 60. Mas o inverso, 60 e 35 aqui, é impossível. É impossível. Vamos ver se dá. Acho que não. 35 menos 18. Vezes 12. 204. 204 só de contribuição. Não dá. Aqui eu estou falando em idade. É. Ah, não. Não dá. É 17 anos só. Entendeu mesmo? Então, o importante é chegar a 100 pontos, ok? Então, hoje já não existe nem tempo de contribuição, antigamente existia, né? Aposentadoria também por tempo de contribuição. Paga contribuição, no mínimo 65 anos. 35 anos, tá? Independente se é homem ou mulher, 35 anos. 35 anos. Salve aquelas pessoas que trabalham em área de insalubridade, tá? Ou periculosidade. E aí ela teria um tempo menor para poder se aposentar. 25 anos ou 15 anos. Tá? Meninos novos, querem trabalhar pouco e se aposentar cedo? Ou ter pelo menos a esperança? Tem uma profissão chamada de técnico de radiologia. Eles trabalham 6 horas por dia, se eu não me engano. É de 4 a 6 horas por dia. Acho que é 6 horas. E se aposenta com 15 anos. Ah, Gerson, por quê? É porque eles trabalham com raio-x. É aquelas pessoas que fazem raio-x. Então, por causa disso, eles se aposentam mais cedo e trabalham pouco. Tá bom? Pode contrair uma doença? Pode, mas talvez você vai trabalhar pouco. Estou brincando, mas hoje, querendo ou não, tem vários EPIs ou MPC que acaba diminuindo isso. Porque tem um amigo meu que trabalha. Beleza? Tranquilo mesmo? Então, essa aí. Então, já não existe nem aposentadoria por idade, nem aposentadoria por tempo de contribuição. Minha, se existisse ainda, você sabe por quantos anos eu ia me aposentar? Acho que eu ia me aposentar com 40 e poucos anos, se existisse tempo de contribuição. 40 não, desculpa, 52. Ia me aposentar. 52 anos. Uai, se o Márcio aposentou com 40, 55. Ele provavelmente atingiu o tempo 42 de contribuição. anos e não sei quantos meses de contribuição. 42 passou 7 anos a mais. Entendeu mesmo? Então, hoje já não existe isso mais. Existe a soma dos dois que tem que ter uma quantidade de pontos. Tá? Mulher, se eu não me engano, é 65. 95. Mas, escuta, para encontrar esse número de pontos aí, qual a soma mesmo tem que ser feita? Um ano. Um ano completo. Cada ano você aumenta 2 anos. 2 pontos. É um ano de contribuição e 1 ano de idade. Já fez a simulação lá no meu INSS? Ainda não, por isso que eu estou perguntando. Vai pagar. Só tem a senha do Gov. Então, lá no aplicativo do meu INSS tem lá. Simulação. Lá já tem lá
quanto que falta de contribuição, quanto de idade. Eu sei que 277 contribuições eu tenho. 277. 277. Ixi, tá novo ainda. É muito complicado. Nilson, assim, hoje, eu falo mesmo, para quem, né, não, jamais trabalhe com pensamento de se aposentar pelo INSS. Nilson, 277 é quase igual a 28 anos. Né? Chega a 28, chega. o senhor já trabalhou em área de saúde? Então, essa questão de trabalhar de área de alcooleira, isso rende disponibilidade? Eu trabalho com insumos, assim, esse produto que bota lá para fermentar, tudo. Aí tem que ver o programa da empresa que o senhor trabalhou. Pede o PPP deles. Lá, geralmente, vem com a Busca esse negócio. Beleza mesmo? Vamos para o próximo? Aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria aqui também está extinta. Não existe mais aposentadoria por invalidez. O que existe como é que é? Auxílio por invalidez. Gerson, qual é a diferença? A aposentadoria, você não precisa mais voltar lá no INSS. Você vai estar recebendo pro resto da sua vida. Porque você está inválido. Agora, eles estão tirando as pessoas por aposentadoria. Quem já se aposentou lá atrás, ficou. Quem não se aposentou, daqui para frente, eles estão colocando o quê? A pessoa com auxílio por invalidez. Aí, tira pela marca daqui, dependendo da sua invalidez, daqui a 5 anos, volte aqui no INSS. Daqui a 10 anos. Por quê? Você tem que voltar lá para quê? Porque 6 vezes, se você tem condição de trabalho, eles vão colocar você para trabalhar. Oi? Através de perícia, eu acho. Não, você já está me deixando. Sério? Sério. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem, acho que bico de papagaio, hérnia de disco, tem tudo na coluna dele. E ele trabalhou naquela roca. Tem? Antiga Logás. Antiga Logás. Ele tem auxílio por invalidez. Se eu não me engano, a cada período o INSS chama ele lá. Todo ano ele gasta uma grana para fazer todos os exames. Que ele fala bem assim, é preciosismo, né? Vai que eles me chamam esse ano. Eu já tenho toda a documentação. Tira dinheiro do bolso para poder fazer todos os exames particulares. Você entendeu? Então, assim, eles hoje já não querem mais aposentar ninguém. Por quê? Talvez você não tenha condições de trabalhar na sua área, mas você pode trabalhar em outra área. Aí é onde que eu acho injusto. Eles colocam um funcionário para voltar na empresa, aí o funcionário fica um ano e é mandado embora logo depois. É isso. Como é que você faz? Hoje o Instituto já está aceitando laudos particulares, ou seja, Rapaz, assim, é muito relativo, você entendeu? Porque, um exemplo, quem tem plano de saúde, ele não pode ir para o SUS. Vocês sabiam disso? Você não pode fazer nada no SUS. Quem tem plano de saúde. Sério. Por quê? O governo federal pode cobrar isso do plano de saúde. Entende? Eles podem. Um exemplo, o Gerson está ali fazendo um tratamento. O Gerson tem plano de saúde, mas ele tem um maracutaia lá, consegue no posto de saúde, fazer os exames, tudo mais, tal, beleza. Ok. Qual o entendimento deles? Se o Gerson está usando o SUS, mesmo tendo plano, ele está tirando a possibilidade de uma outra pessoa que não tem plano se consultar e fazer exames. Que eu acho muito justo. Sim. Eu acho muito justo. E aí, o governo federal pode pegar essa despesa, transferir para o plano de saúde. Você acha que o plano de saúde vai ficar com esse prejuízo? Claro que não. Ele vai transferir para quem? Para a pessoa física. Então, e aí, como é que eu faço? Entende? Então, sim, eu acredito que aceitam, mas tem que ser bem baseado. Porque algumas pessoas falam, mas eles não aceitam laudo de médico particular. Mas aí depende do laudo do médico. Dependendo, nem você como no SUS, ele ia aceitar. Porque o laudo é muito, muito válido. O laudo ele hoje tem que ser bem vestido, né, concretizado, com sítio, com tudo. E mesmo assim, pode ouvir ouvir isso. Porque na escola tem muito disso. Tem mãe que, igual tem um menino essa semana, que da semana da inclusão, né, no meio da inclusão,
E aí, conversando com a mãe, falando, ele tem beneficia. Ele é assim, a gente vai ficar assim, sentado na sala de aula, escutando a aula, um pouquinho. E ele cai assim. Não vai passar mal. O rostinho, não passa mal, não, ele parte de vez, assim. É igual um negócio você colocar assim, em pé, um boneco e cair assim de vez. Assim, é uma coisa que a gente não consegue entender. Assim, nós, pessoas físicas, né? E ele tem um rostinho todo marcado, ele é moreninho assim. Aí, semana, eu estava no campo da escola, pronto, aí a mãe dele veio, eu fui perguntar, você recebe o BBC? Ela falou, não consigo. Aí eu falei, para misericórdia, esse dia, ele estava chegando na escola, Gerson, ele entrou no portão, se vê que gracinha, eu terminei de abraçar ele, ele virou assim, ele só virou assim no corredor e caiu do nada, assim, sabe? E nem ele sabe explicar, porque ele ainda é criança, né? Ele não sabe explicar. Aí não consegue um BBC. Aí eu te falo assim, ele vai se tornar um adulto. Como que ele vai se tornar adulto para ir para o mercado de trabalho? Não, difícil. Você entendeu? E ela não consegue. Gente. Não consegue. Aí você entrar com advogado, talvez até consiga. Entendeu? Mas aí tem que acionar advogado. Gente. E a pessoa, é uma coisa muito complexa. Porque, assim, eu sei que lá no INSS eles não sabem disso. Né? Eles não sabem disso. Mas, gente, se a mãe está levando um laudo, falando que o menino não tem condições nem de ficar sem uma pessoa do lado na escola, nem isso ele tem direito no Estado, cuidador. Beleza, mesmo? Tranquilo? Aí eu quero fazer outra pergunta. Oi. Então, eu recebo luas. O benefício. Aí, na minha casa que eu recebo, fala assim que eu tenho 10 anos consecutivos de direito. Quer dizer, antes desses 10 anos eu posso perdê-lo? Só se eles provarem que você tem uma outra renda. Não, porque o LOA é para que você não tenha renda nenhuma. Não. Oi? Eu gosto de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Trabalho de graça. Não, não. Então não é gosto. O governo não. Não é gosto. Mas você está falando sério mesmo? Eu achei que você está fazendo um exemplo. Não. Eu tive o direito ao benefício, né? Você sabe como é que funciona a avaliação disso? Se chama... eles pegam tudo que você ganha dentro de casa, incluindo todo mundo, e aí eles dividem pela quantidade de pessoas que tem lá. Aí tem que ter abaixo de meio salário mínimo. Quem ganha acima de meio salário mínimo por pessoa, ou na economia chama de renda per capita, aí não tem direito ao benefício. Quem ganha abaixo de meio salário mínimo, sim. Porque eu tive direito, mas assim, eu entrei com advogado particular e tudo. Aí eu tive direito ao benefício, né? Em pouco tempo isso eu consegui. Mas lá na carta fala que tem direito ao benefício por 10 anos. Não. Mas, por exemplo, se descobrir que você tem outra renda, pode cair em qualquer momento. Depois eu vou dar uns exemplos aqui, só para vocês verem como é que está funcionando o INSS hoje. Tá. Bom? Beleza? Porque isso foi tudo esse ano. Mas eu sei que eu vou dar na lei. É porque o senhor é contrato, o senhor não é carteira assinada. Não, talvez seja por isso. E aí, hoje, os órgãos estão começando a se falar entre eles. Estado federal, estadual e municipal. Demorou, hein? Oi? Demorou, hein? Aposentadoria por invalidez aqui, tranquilo? Não existe mais aposentadoria. O termo correto agora é auxílio por invalidez, tá? E aí o INSS a qualquer momento pode chamar a pessoa lá de boa, tranquilo? Para poder se apresentar e comprovar que ele é inválido ainda. Ou reabilitar os cidadãos. Que é o objetivo deles. É isso que eu estou falando. Reabilita o funcionário, coloca ele para trabalhar em outra função, o cara é mandado embora depois de um ano, quando ele pode, e se não for acidente de trabalho, pode mandar depois de um mês, e aí? Entendeu? Complicado hoje. É você transferir a sua responsabilidade para demais. Aposentadoria por tempo de contribuição, a gente já falou. Aposentadoria aposentadoria especial. Aposentadoria especial, mesmo, é aquilo que eu falei com vocês, sobre a questão de você estar exposto a algum risco. Entende?
quando você está exposto ou à área insalubre ou à área de periculosidade, você tem direito a se aposentar mais cedo, independente da sua idade. Tá? Aqui não entra idade, e entra tempo de contribuição por aposentadoria por invalidez. Portanto, vocês vão ver lá na frente que a empresa paga um valor a mais para você se aposentar mais cedo. Entende? Então, assim, a aposentadoria por, especial está nisso. E aí, quando o funcionário mesmo, ele se aposenta por aposentadoria especial, ele não pode continuar trabalhando na área dele. Ele tem que parar de trabalhar. Um exemplo, o mecânico. O mecânico se aposenta com 20 anos, 25 anos. Então, se ele se aposentar por aposentadoria especial, ele não pode continuar mais trabalhando como mecânico. Ou ele tem que ser mandado embora, ou ele vai dar uma miguelada no INSS. Como assim, Gerson? Miguelada? Geralmente eles fazem isso. Coloca como encarregado de mecânica, que você não mexe com a graxa, tudo mais, você não está exposto ao agente nocivo, mas na realidade você continua como mecânico. Isso é uma maneira de burlar a lei, tá bom? Mas finge que eu não falei isso com vocês, tá bom? Mas isso acontece. Nesse caso aí, Gerson, ele encarregado, mas continua com a carteira assinada como mecânico. Não, encarregado. Sim. Como encarregado. Aí ele continua exercendo a função de mecânico. Entendi. Entendeu? Mas é quando você fala mecânico, qualquer mecânico? Qualquer mecânico? Qualquer mecânico. Porque ele trabalha com graxa, certo? Um produto químico. Beleza mesmo? Tranquilo? Essa aposentadoria? Você se aposenta com quantos anos, professor? Professor? Hã? Professor, se aposenta com quantos anos? Eu fiquei sabendo que disse que se aposenta com 25, é isso mesmo? Eu já ouvi falar, mas eu nunca tive a curiosidade de procurar. Eu vou te falar uma coisa. Os professores que são efetivos, que já têm seus 10, 15 anos, não esperando a 20, fala comigo assim, que eles vão morrer dando aula. Por que eles vão morrer? Não é porque são que ele não pode se aposentar, não. Sim. É porque a aposentadoria não dá para pagar as contas mesmo. Quanto mais velho você fica, maior é o seu custo. Hoje, um exemplo. Vamos lá. Você tem quantos anos? 17 anos. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ana Clara. Hoje, você trabalha? Não. Hoje, o seu pai deve gastar contigo aí de... Qual é o seu custo de vida hoje? Vamos supor. Só chutando, tá? Só chutando. Vamos supor. Uns 300 reais. Por que uns 300 reais? Tem o cabelo não, tem creme de cabelo, tem um desodorante, para poder ficar cheirosa, tem nem unha não vou nem entrar nesse método não. Aí vem um batom, aí às vezes a alimentação dela, tá, beleza. Você toma remédio constante? Aí vamos agora. Quantos anos ela tem? Só pode falar, se não quiser, não precisa falar não. Não, eu tenho esse mês eu vou fazer 53. 53 anos. Seu custo de vida hoje? Tu não fala a verdade, só um chute. Um exemplo, 2 mil reais. Eu dei um exemplo. 2 mil reais. Tá vendo que de 300 subiu para 2 mil? Por que 2 mil? Tem a mesma coisa que você, só que ela tem uma coisa que você não tem ainda, que é a medicação. Ela toma medicação. Gerson, por quê? Vai chegando numa certa idade, você vai tendo que repor hormônio, você vai ter que repor, cálcio, né? Cálcio. Essas coisinhas, entende mesmo? Então, assim, quanto mais velho você vai ficando, mais é o seu custo. Isso é uma coisa verídica mesmo. Eu estou entre vocês dois aqui. Eu que eu sempre falo, eu estou mais perto da professora do que de você, né? Eu estou mais próximo aqui do custo de vida aqui dela do que o seu. É o que eu sempre falo. Hoje eu tenho muito mais passado do que futuro. Essa é uma verdade, entende? Olha, aqui para você, assim, eu vou falar uma coisa para você, assim, eu era feliz e não sabia. Esse mês passado, eu gastei, sério mesmo, 2 mil reais só com a minha saúde. Eu fui fazer um examezinho de sangue, ficou por 600 e poucos reais. Talvez um plano de saúde para a senhora resolveria o problema, hein? Ok. Um hematologista... Medicine. Ok. Um hematologista, que eu paguei ali no Meridional, seria 500 conto a consulta. Mas eu pedi para ver se eu tinha um desconto, porque, né,
Aí foram lá fuçar, eu estou em tratamento, psiquiatra, aí foi lá conseguir fazer por 300. Aí agora já marquei a endo, já marquei o retorno. Aí você para Endo o quê? como que é? Endócrino. Isso. Você marcou onde? Aí esse daí, marquei na clínica de todos, então socorro. Tem um médico muito bom, alguma coisa, acho que é Marcelo Leão, ele atendeu minha mãe. Não Nossa, consegui. excelente. Não consegui. Minha filha, marca, só tem daqui a um mês. Marca daqui a um mês. Não posso, eu não posso ter. Qual é o nome? Marcelo Leão, excelente médico. Mas eu consegui só. Top. Minha mãe estava com as duas. Não, é endócrino. Minha mãe estava com. Minha mãe, o grau de diabetes dela aumentou. Então, ela está hoje numa fase da diabetes que deixa as mãos e os pés dela dormente e ela não estava conseguindo nem se levantar direito. Ela não ficava em pé, passando por ele. Então, vamos passar um medicamento para ela, ela vai voltar ao normal. Tá lá, dando dor de cabeça. É assim. Graças a Deus. É assim. Acha que já está bom, já começa a querer parar de tomar os medicamentos. Né? Beleza, meus? Então, essa é a aposentadoria especial, tá? Então, ele não pode continuar trabalhando na área depois de se aposentar, tá? Mas tem muita gente mesmo que deixa passar 10 anos para poder completar os 35 anos para poder se aposentar normal, para continuar exercendo a mesma função. Entende? Por quê mesmo? Lembra? Por causa que o custo de vida é mais alto. Então, uma aposentadoria, muitas das vezes, não dá para manter um idoso. Isso é lógico. Por isso que os professores ficam morrendo de trabalhar. Por isso que os professores não param de trabalhar mesmo. Isso. Auxílio-doença mesmo. É um benefício concedido, tá, para aquelas pessoas que ficam doentes. Doente, que eu falo mesmo aqui, é uma doença aleatória. Às vezes o cara está fazendo um tratamento de câncer, de pele ali, deu uma hanseníase e tal. Então, ele tem que se ausentar por muito tempo. Então, ele acaba se afastando pelo INSS, pelo auxílio-doença. E aí, mesmo, é o seguinte. Primeira coisa, ele recebe um atestado de, vamos supor, 60 dias. Desses 60 dias de atestado, eu tenho que entender o seguinte, que 15 dias quem paga é a empresa e os outros 45 quem paga é o INSS. Ok? Aí ele vai ter que entrar com um pedido de benefício, de auxílio-doença, para poder receber esses outros 45 dias. Tá? Gerson, como é que está hoje a realidade do INSS? Meninos, dependendo, ele está demorando de 2 a 3, 4, 5 meses para poder marcar deles. Hoje eles estão ainda aceitando, menos mal, eles estão aceitando ainda você dar entrada aos benefícios via INSS. Via meu INSS. Então, você manda lá toda a documentação, tudo certinho, e aí o INSS avalia se tudo que tem lá é suficiente para te dar o benefício. Se eles tiverem alguma dúvida, eles chamam para a perícia presencial. Tá? Um exemplo. Benefício como auxílio maternidade, que é muito simples, não tem muito o que questionar. A criança nasceu, a mulher não pode continuar trabalhando. Consegue pela internet, mas vamos supor, teve um colega meu lá do serviço que ele operou o joelho. Ele abriu, só para vocês terem uma noção, o joelho daqui, ele mandou a foto, tá? Até aqui. Abriu. O que acontece? Ele colocou uma prótese. Ele arrancou o joelho e colocou uma prótese ali. Ele está indo de 4 para 5 meses sem receber um centavo do INSS. O INSS negou o benefício dele. Ele é vigia. Como é que um cara com o joelho operado vai trabalhar? Ele não pode ficar muito tempo sentado, não pode ficar muito tempo em pé. Jesus, como é que você sabe isso? Eu perdi o joelho. E olha que o meu joelho foi uma operação simples. 15 dias eu estava voltando a trabalhar normal. Entende? Jesus, por quê? Porque é por causa da minha função, tá? Eu posso ficar, um exemplo. Com 15, 16 dias eu estava aqui dando aula. Eu operei no final do ano, no início do ano eu estava aqui dando aula.
Ah, mas o médico falou, Jéssica, não pode ficar muito tempo nem em pé nem sentado. Então, eu ficava aqui 20 minutos sentado, levantava. Aí ficava aqui, ó, com a minha perninha. Né? Aí ficava 10 minutinhos de pé, sentava de novo. Então, fiquei assim, por um tempo muito longo. Assim, ele não consegue, porque ele é bichinho. Ele tem que ficar sentado ou em pé, andando. E aí, o INSS negou. Vai ter agora, essa semana vai ter uma perícia de novo. É a segunda perícia que ele faz. Mas nesse primeira caso, negou. nessa negação aí, tem que fazer o quê? Apresentação contra o Primeiro você entra com um processo administrativo, para ver se eles conseguem. Você consegue. Você, como pessoa física, você consegue. Se de tudo o INSS negar ele de novo, aí ele vai ter que contratar um advogado para entrar com um processo diretamente no STF. Ele não pode entrar nem aqui no Estado, não. Um exemplo. Desculpa, STF não. Vai ter que entrar com um processo federal. Porque não pode ser nem estadual nem municipal. Por quê? Porque o órgão é federal. E aí tem alguns advogados que fazem isso errado. Entra estadualmente, entra com um processo contra o INSS estadual. Aí o INSS, o que o INSS faz? Vai e ganha. Por quê? Porque a primeira coisa que o INSS alega, peraí, você entrou no órgão que não é competente para me julgar. Aí cai. Aí isso demora 4, 5, 6 meses para poder dar essa palavra. Aí você entra de novo contra o INSS do federal. Aí demora mais 4, 5, 6, 8, 9, 10, sei lá quantos meses para poder julgar de novo. E por isso o cara fica sem receber. É mesmo. Então, beleza, tranquilo? Então, essa questão aí do auxílio. Mas, só mais uma perguntinha. Durante esse período aí, e quando for resolvido, ele não recebe nada retroativo. Recebe. Recebe? Recebe. A partir do momento que ele deu a entrada ao benefício. Mesmo na instância errada, ele recebe? Né? Sim, porque ele já deu a entrada. Porque eles vão analisar, o seu Machine, do período que você deu a entrada no INSS. Porque muitas das vezes, isso acontece, tá? Quando o cara recebe, quando o cara ganha a causa, o cara já voltou a trabalhar tem 4, 5, 6, 8 meses. Aí o cara ganha daquele período que ele ficou parado. Mas o cara já está trabalhando. Já passou a tempo todinho. Já. Deus, é horrível mesmo. Beleza? Você viu? Mais alguma pergunta? Auxílio acidente, mesmo. Esse auxílio acidente aqui é quando o funcionário ele se acidenta na atividade laboral dele ou no que a gente chama de percurso, acidente de percurso. O que é um acidente de percurso? É esse caminho aqui, ó. Não sei se vocês vão lembrar. Eu falei com vocês, acho que semana retrasada. Ó, funcionário de casa, a empresa da empresa, em casa. Se acontecer qualquer coisa nesse caminho, nesse trajeto, é considerado também como acidente de trabalho, tá bom? E aí, o auxílio acidente, o que acontece? Você vai receber o benefício pelo INSS, normal, tá? O INSS vai pagar você, o seu salário, a sua remuneração. Só porque aí, na contrapartida da empresa, a empresa também tem que arcar algumas coisas. O que ela tem que arcar menos? Olha, só que poucas empresas fazem isso, tá? Mas se o funcionário entrar na justiça, ele ganha. Acidente. A empresa tem que arcar o quê? Plano de saúde. Vamos supor, vou dar um exemplo no meu caso. Eu tenho um plano de saúde do qual eu pago a maior parte e a empresa paga a menor. A empresa paga um valor de R$100. Vamos supor que eu pago 250 no meu plano de saúde. Então, ao todo, o plano de saúde custa 350, não é isso? Então, o que acontece? Quando é acidente de trabalho, a empresa ela deixa de pagar somente R$100 e começa a pagar os 350. E aí é de responsabilidade da empresa acabar com todo o plano de saúde até eu voltar a trabalhar. Entendeu? Mas no futuro não será cobrado de você. Não. Acidente de trabalho, não. Auxílio-doença, sim. Porque tem alguns entendimentos no auxílio-doença que a empresa ela poderia até suspender o plano de saúde do funcionário. Por quê? Porque ele não está pagando a parte dele. Só porque aí tem um novo entendimento, já tem pouco tempo, tem uns 4, 5 anos só, que o juiz, acho que da primeira ou segunda instância, falou assim, não, peraí, quando o funcionário é preciso do plano de saúde, a empresa vai deixar ele sem? Claro que não, você tem que se virar com ele. O plano de saúde tem que ser mantido. Se depois você cobra dele, você pode cobrar sem nenhum problema. Lembrando, você não pode
descontar dele mais do que 35% do salário dele. Como você vai como? Vai, divide isso na perda de vista. Mas você vai ter que manter um plano de saúde. Mas no acidente de trabalho, não. É 100% da empresa. Tá? O que a empresa também tem que manter? Algumas empresas, tá menos. Aí já é uma coisa mais social. Tem algumas empresas que bancam até paga os remédios. Tá? Já vi algumas empresas que pagam remédio. Por exemplo, o cara tem que fazer um tratamento. A empresa fala, não, peraí, faz lá a notinha, compra lá, faz a notinha que a gente te repõe esse valor. Entendeu? Lá na empresa onde eu trabalho, o cara já sai direto. Vai para UPA, porque a gente tem que levar para UPA, né? Quando o cara não tem plano de saúde. Leva para UPA, aí fica lá o carro lá esperando o atendente de segurança. Acabou lá, o cara foi atendido, já pega, ou às vezes chega alguém da família, aí o cara já passa lá na farmácia, compra, tira uma fotinha da notinha, manda o Pix, aí já faz a transferência do cara. Depois o cara só vai lá e leva a notinha para a empresa. Tá? Outra coisa também mesmo, que a empresa tem que continuar pagando, é o FGTS. Todo mês eu tenho que recolher o FGTS dele. Quando é auxílio doença, eu cesso. Eu não preciso pagar. Quando é acidente de trabalho, sim. Hoje, que todas as empresas mesmo querem tirar do acidente de trabalho. Olha aí, o custo que ela tem. Entendeu? Então, as empresas, elas sempre querem tirar o corpo fora do acidente de trabalho por causa disso. E ainda mais, né? Porque isso aumenta nos encargos social. Porque uma vez por ano, não. Todas as vezes que eu informo ao Ministério do Trabalho que eu tive acidente de trabalho, chega no final do ano, não. Chega em setembro, sai uma coisa chamada de FAP. Fator de acidente de proteção, previdência, alguma coisa assim. Mas a sigla é FAP. O que é essa FAP? É um percentual referente à quantidade de acidentes que você teve no seu CNPJ. E aí aumenta os encargos. Por quê? Porque quem tem que pagar isso aí tipo assim, é como se fosse um dinheiro que o governo federal destina para o SUS para poder fazer custear o SUS, vamos colocar assim. Então, hoje, às vezes a gente sabe da data assim, mas não sabe para quê. O FAT, por exemplo. É FAT. Não, mas tem um também que é FAT. Fundo de Assistência ao Trabalhador. Cara, eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é, mas eu posso dar uma olhada. Deixa eu anotar aqui, ok? Depois, na próxima aula, eu falo com vocês. Será que nós estamos no processo de falar da Procuradoria de Direito? Pode ver. E o que vocês quiserem, podem me perguntar. Muitas das coisas mesmo, principalmente na área de previdência social, eu não entendo muito. Por quê? Porque não é minha área muito, né? Isso aí tem a Tec Segurança lá, que é responsável por essas áreas. Eu sei o básico aqui para poder ficar e explicar para vocês, porque além de eu pesquisar, eu sei a Tec Segurança e pergunto, o que é isso? Eu questiono ela para ela poder me ajudar. Entendeu? Esse básico aí já seja muito amarelo para a gente. Oi? Não, sim, deixa comigo, eu dou uma olhada no FAT ali. Auxílio reclusão, lembra que nós estávamos falando lá no início da aula? Isso aqui eu estou falando, desses benefícios, as pessoas têm que ter contribuições, tá? Tem que ter termo de contribuição para isso. O auxílio reclusão também é a mesma coisa. Vamos supor. Gerson, em que sentido que é auxílio reclusão? O cara está ali, cometeu um crime e o cara trabalhava de carteira assinada. A família vai receber esse auxílio reclusão, por quê? Porque muitas das vezes o cara era o único que mantinha a casa. Aí a família vai ser penalizada, porque assim, na lei, quem tem que ser penalizado é quem comete o crime, a família não pode ser. Portanto, isso, que tem eu não sei se isso está na lei, ou se é só um entendimento. Eles falam o seguinte, o preso tem que ficar o mais perto de casa. Mais perto de casa. Por quê? Porque a família não pode pagar por questão para visita. Aí só quando não tem um presídio ali, aí vai ser longe. Você entendeu? Por exemplo, às vezes tem presídio que não tem uma ala somente para, vamos colocar assim, para pedófilo. Aí se o cara comete pedofilia, aí ele vai ser transferido para alguma cadeia que tem uma ala de pedófilo. Por quê? Ele não pode ficar em qualquer lugar. Se ele ficar, meu amigo, ele vai morrer. Os caras vão matar ele. Você entendeu? E aí, a partir do momento que um preso ele entra dentro da prisão, ele está sob responsabilidade ou estadual ou federal. Por exemplo, se a cadeia for estadual, ele está sobre o Estado.
sobre a guarda do Estado. Se for uma cadeia federal, ele está sobre a guarda federal. Entende mesmo? É uma questão lógica. Entende? Então, a família não pode pagar pelo preso. Beleza? Pensão por morte. Pensão por morte, meninos, é quando o funcionário ou o contribuinte ele vem a óbito, tá? E aí, quem é dependente dele, né, vai continuar recebendo um benefício chamado de pensão, tá mesmo? Essa pensão por morte mudou. Antigamente era bem simples. Como é que era? O cara casou, tudo legal, tudo certinho, a pessoa morreu, a outra tinha o benefício vitalício. Agora mudou. Mudou o quê? O tempo. Porque assim, nem todo mundo recebe mais o vitalício. Vamos supor, se a pessoa tem até 25 anos, ela tem um tempo de pensão, acho que é 5 anos. Aí até 35 anos, aí vai para 10 anos de pensão. Ah, quem tem acima disso? Aí é vitalício. Alguma coisa assim. Oi? Então, esse aqui foi que eu estava comentando. O meu caso é esse aqui. Não, mas então o senhor não é LOA, o senhor é pensão. Pensão, já pensão por 10 anos. Não, pensão não. Pensão não tem nada, não. Pensão você não perde, não. Ah, é? Mas a Não. minha tem por 10 anos. Você pode trabalhar à vontade, pode ficar Meu tranquilo. vale por 10 anos. Porque provavelmente era o tempo que você tinha de casar. Quanto tempo você tinha de casar com ele? 4? É por causa disso. Por que isso, mesmo? Mudou. Meninas, não é, a lei não vai mudar porque somente eu acho que tem que mudar, porque tem todo um sentido. Sabe como é que tinha muito caso? Isso aí, mesmo, é comprovado, tá? Vamos supor, tem um velhinho no bairro. Aí viu a menina crescer. Viu a menina pirralhinha. Aí acaba tendo um afeto pela menina. Mesmo, eu não estou falando aqui de afeto carnal. Tem um afeto ali mesmo, um carinho muito grande. Poxa, ajudou ali. Quantas vezes comprei bala para aquela menina, comprei um pãozinho para ela tomar um café. Aí você acaba tendo um afeto para aquela família. Aí, quando o cara, ele muitas das vezes é viúvo, ou às vezes não é casado, aí tá, falar igual meu pai, tá doido que o mundo acabe no barranco para morrer escorado. Aí, o que ele faz? Ele combina com a pessoa para poder se casarem. Se casarem. Quando a minha completa 18 anos, 19 anos, ó, você casa comigo, nós não vamos ter nada, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Quando eu morrer, você vai ter o benefício da pensão alimentícia, o seu nome. É uma forma de eu te abençoar, entende? Mesmo, eu cansou de ter isso mesmo, sério. Não tinha, os dois não tinham relação nenhuma, não moravam na mesma casa, não tinha nada. Só era casado no civil. Por quê? Porque aí quando o cara morresse, a pensão dela, a pensão da morte dele iria para essa menina. Mesmo, cansou de ver isso. Eu tenho um carona na empresa que tem assim. Ele não assim, ele teve um relacionamento com a ex-esposa dele, se separaram há milhares de anos, só moram fora da mesma casa, mas no civil são casados. Aí eu conversando com ele falou, Gerson, porque quando eu morrer, eu quero deixar minha pensão para ela. Aí ele falou, e você é o responsável. Aí ele falou, tal lugar, ele trabalha comigo, ele falou, em tal lugar tem toda a documentação que ela precisa para poder dar entrada ao benefício. Quando eu vier a óbito, você pega essa documentação e pega na mão dela. Faz um favor. Não vou entregar na mão dela ainda. Quando eu morrer, você faz esse favor. Eu até brinco, rapaz, essa vitalidade que você tem, esse besta, eu vou antes de você, rapaz. Só que eu sou de idade, já tenho 70 e pouco. Beleza, mesmo? Tranquilo? Então a pensão mudou aí. Depois, licença maternidade. A licença maternidade mesmo é quando a pessoa ganha neném, a mulher ganha neném, aí ela tem direito a 120 dias de licença maternidade. Lembra que eu falei lá em julho que mudou a lei? Agora passou para 180 dias. Como é que está funcionando? Está dando benefício de 120 dias. Se acaso a pessoa precisar de mais 60 dias, tem que voltar no médico, pedir o médico um laudo novo e pedir a prorrogação do benefício para 180 dias. Tá bom? É assim que está funcionando. Beleza? Tranquilo, menos. Tá bom? Alguma dúvida? Fazer chama. E aí, semana que vem, a gente encerra o assunto aprendendo a calcular, tá bom, meninos? Eu falei com vocês que eu estou programado uma coisa na minha cabeça, mas chega aqui sempre muda. É porque vocês tiveram dúvidas e aí a gente vai responder. E aí, meninos, repara só, tiverem mais alguma dúvida durante a semana, podem trazer para a próxima aula que a gente conversa sobre isso, tá? Porque a gente vai estar calculando e a gente vai estar falando sobre o INSS aí.
Isso aqui eu vou pesquisar, tá? Dependendo, eu posso colocar até lá no grupo, tá, meninos? Todo mundo tá lá no grupo? Aí eu mando um áudio ou mando um vídeo explicando, tá bom? Às vezes um áudio é melhor por causa da questão do arquivo menor, né? Dependendo, eu consigo fazer hoje à noite ou amanhã. Amanhã eu vou estar trabalhando, amanhã pela manhã. Bom demais. Professor, ninguém... Pode comentar, Fábio. Eu ia falar, infelizmente, não tem para onde correr não, professor. Mas eu falo isso, mas eu também... É porque, assim, às vezes eu pego serviço particular. Oi. A RAIS, como é que funciona isso? A própria empresa já atualiza isso? Você tem que buscar A RAIS é uma relação anual de informações que a gente manda para poder pagar alguns benefícios para o governo federal. Só porque a RAIS, desde 2023, se eu não me engano, não está sendo mais enviada por empresa nenhuma. Por quê? Porque hoje nós estamos enviando as informações pelo E-Social, mensalmente. Então, todas as informações que o governo federal precisa receber está indo pelo E-Social. Provavelmente algum benefício está parado, que você não está conseguindo acessar. Geralmente é o PIS que acontece. O que eu ia falar? A recomendação é ir no Ministério do Trabalho, pegar um documento do ano referente ao PIS e levar na Caixa Econômica. Eles estão pedindo para fazer isso. Davi? Ezequiel? Isaac? Joyce? Larissa? Paulo Vitor? Sabrina? Sônia? Rafael? Heloísa? Ana Clara? Claudiana? Ana Heloísa? Amanda? Martins e Anderson. Anderson está de casa? Tá, não.